Anunciado e apresentado oficialmente como técnico da Ponte para as 3 últimas rodadas da Série B, Brigatti deixou claro na entrevista coletiva que o vínculo dele com o clube não se estenderá para 2025. Já foi conversado, eu venho só para os 3 jogos, não seria o treinador. Aliás, já tem até um treinador meio que acertado ou apalavrado com o presidente. Enfim, eu venho para tentar resolver, juntamente com o nosso elenco, essas 3 partidas. Durante a entrevista, o treinador também explicou por mais de uma vez o motivo de ter aceitado essa complicada missão de livrar a Macaca do rebaixamento à Série C. Atualmente na 17ª colocação, a Ponte precisa conquistar no mínimo 4 pontos para sonhar com a permanência na 2ª divisão. Eu tive proposta de 4 equipes. Uma da Série B nessa posição também, não de 3 jogos, de 4 jogos, mas de 6 jogos. Eu não aceitei. 2 equipes da Série C também numa situação idêntica e também não aceitei. Não é questão de ser pontepretano ou não. É questão de, num momento desse, a gente tentar, nós que somos pontepretanos, e eu nunca neguei isso, mas também profissional, de tentarmos uma situação diferente. Para a gente poder criar um fato novo e que crie um astral novo para a equipe, uma posição ou outra que a gente troque, um sistema de jogo que a gente possa trocar também e que a equipe reaja, principalmente nos 3 jogos, que é o objetivo nosso. Além da situação delicada na tabela, a Macaca também acumula problemas para a montagem do time contra o Vila Nova na próxima segunda fora de casa. A lista de desfalques para o duelo pode chegar a 6 nomes, 5 por questões físicas e 1 por suspensão. Na relação do departamento médico aparecem os zagueiros Joilson e Matheus Silva, o lateral direito Luiz Felipe, os atacantes Iago Dias e Gé. Já Gabriel Risso, expulso contra o Paysandu, é desfalque confirmado. Apesar disso, o Brigatti espera contar com o retorno de alguns atletas para o duelo diante da equipe goiana. Tem de alguns jogadores sim, nós já conversamos com o departamento médico nosso, que aliás tem intensificado bastante os tratamentos em cima desses atletas. Com a temporada se encaminhando para a reta final, a Ponte também começa a pensar no elenco que vai disputar o próximo Campeonato Paulista. Atualmente, a Macaca possui 14 jogadores em fim de contrato após o término da Série B. Mas, por outro lado, 10 atletas com alta rodagem durante a atual temporada possuem vínculo mais longo com o clube. Entre eles estão Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior, Castro, Emerson, Elvis e Gé. Nomes que foram muito utilizados por Nelsinho Batista e também por Brigatti em 2024. E quando perguntado sobre o esquema que levará a campo na partida contra o Vila Nova, o novo treinador disse que por enquanto ainda não tem nada definido. E lógico, a gente vai definir, a partir de amanhã, no sábado também, temos sexta, sábado, domingo, mais 3 treinamentos aí para a gente poder definir o sistema e quem vai, logicamente, para a partida. Valeu, rapaziada. Valeu, obrigado. Boa sorte. Bom, o Tigrão não estava aqui no programa de ontem. Nós debatemos bastante falando do retorno do João Brigatti. Qual a sua opinião aí e também sobre a entrevista de apresentação do técnico que retorna a Macaca? Bom, eu sou a favor, a princípio, da volta do João, claro, nem poderia ser diferente. É um cara com imensa identificação com o clube, com a torcida da Ponte, com a imprensa, com a cidade. Tem o seu carisma, já resgatou a Ponte 3 vezes, então eu sou a favor. Só acho que poderia ter acontecido pelo menos 3 jogos antes. Com 6 jogos, talvez a situação fosse outra. Nada contra o trabalho que o Nenê e o Edson desenvolveram, absolutamente nada contra, mas o João vem, dá aquela chacoalhada no vestiário, tenta meter uma motivação diferente. São estilos diferentes, Tem pessoas que sacodem mais os comandados e tem outras que têm uma maneira um pouco mais comedida. E nesse momento a Ponte estava precisando de um tratamento de choque chamado João Brigatti. Não gosto dessa parte da entrevista onde ele fala, o compromisso é para 3 jogos. Depois eu já estou apalavrado e tal. Essa parte eu não gosto, porque eu acho que diminui um pouco a intensidade motivacional. O jogador fala assim, ele disse que são só 3 jogos, depois ele vai embora, nós vamos correr para ele agora, mas depois quem que vem? Então eu acho que esse tipo de colocação mais atrapalha do que ajuda. E se eu tivesse tido a oportunidade de falar com o João, se ele me perguntasse a respeito disso, e aí? Eu diria para ele o seguinte, se eu fosse, como é que chama o assessor de imprensa
personalizado, como é que chama? Assessor de imprensa É um assessor personalizado? Quando o atleta ou o profissional de futebol tem um assessor de imprensa só dele. Se eu fosse isso do João, um chefe da comunicação, um assessor da assessoria de imprensa particular do João Brigatti, eu não sou e não é a minha. Seria media training? Tá bom. Se eu fosse media training do João, encaixou. Esses termos aí que vocês são mais jovens usam, você, por exemplo, tem até 72 horas mais jovem que eu. Então, no seu tempo, já usa isso daí e tal. Eu já sou mais antigo, 72 horas mais velho que você. Mas, se eu fosse o mídia, como é que chama mesmo? Mídia training do João Brigatti, eu diria, João, não comenta nada. Fala, o futuro a Deus pertence, o momento é emergencial, eu vou tentar fazer das tripas coração aqui, vou torcer muito para que dê certo. Acredito no grupo de jogadores e vamos terminar o Campeonato Brasileiro e depois a gente conversa. Essa seria a minha orientação. Não. Eu vim para 3 jogos, mas já estou empregado. Para aquilo que ele faz de melhor, que é a motivação, isso não é legal. Mas ele é tão habilidoso nisso que eu acho que, apesar disso, ele vai conseguir fazer um campeonato. Porque eu tenho dito o seguinte, o João Brigatti foi contratado para dirigir a Ponte na Série C. Sabia disso? Então ele vai fazer esse campeonato da Série C, que a Ponte já está na Série C, ele vai fazer um torneio da Série C de 3 jogos, para tentar subir para a Série B. Eu, se fosse o João, iria por essa linha. Vamos lá, CH, expectativa, a Ponte pega o Vila Nova, jogo marcado para segunda-feira, um horário um tanto quanto estranho, 18h30 lá no Oba. Jogo em que a Ponte precisa da vitória, vai a 41. Ainda não escapa, mas dá um passo gigantesco. Então, é uma decisão. Decisão, com toda certeza. É muito difícil você projetar time, por exemplo, porque eu não tenho ideia o que o João vai fazer. Eu tenho mais ou menos uma desconfiança de algumas coisas. Agora, o principal erro ou o caminho que a Ponte, vou chamar de caminho, que a Ponte tem que utilizar daqui para frente, nesses 3 jogos, ele tem que estar acompanhado com um trabalho motivacional e de parte psicológica muito grande. Ele vai incendiar o vestiário, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Resta saber como é que o time vai responder a isso. Ele conhece os caras, ele ajudou a montar esse time. Lá atrás não funcionou, não quer dizer que nesse momento funcione. E também não quer dizer que não funcione. A Ponte teve atitude, tardia é verdade, mas teve atitude de colocar nas mãos dele a possibilidade de sair dessa situação. Eu acho que é válida, eu acho que é inteligente. Você sustenta com muita argumentação a escolha pelo João nesse momento. E eu disse isso ontem, eu vou reiterar. Eu acho que é uma demonstração de amor e de caráter do João Brigatti gigantesco, como a gente não assiste mais, não convive mais dentro do futebol em termos gerais. Eu vou torcer muito para que dê certo. E ele vai ter bastante trabalho. E eu espero, sinceramente, que ele consiga, Batista. Quando a coisa não está funcionando, você tem que colocar um elemento novo. Porque se continuar fazendo as mesmas coisas, vai obter os mesmos resultados. Não tem como obter resultado diferente se continuar fazendo a mesma coisa. Então, com o Nelsinho, não estava funcionando. Aí, Nelsinho saiu e o presidente decidiu manter o Nenê Santana. Não estava funcionando. Aí vem com esse elemento novo, que é o caso aí do João Brigatti. Em 3 oportunidades ele conseguiu. Por que não pode conseguir a 4ª? Pode, sem dúvida. Não é verdade? Claro então, que pode. Esse é o elemento novo. Novo velho, né? Então é um novo velho, mas é um elemento diferente. Está fazendo algo diferente daquilo que vinha sendo feito. Se continuasse com o Nenê Santana, você está vendo lá o abismo. Você está caminhando para lá. E aí não faz nada de diferente, qual é o resultado desse negócio? Abismo. Vai despencar. Vai despencar, vai fazer rapel sem corda. Já viu fazer rapel sem corda? É suicídio. É isso aí.
Agora, o Batista, você sabe que palavras lançadas ao vento e flechas lançadas e e-mail depois que você apertou o Enter não volta mais, né? Sabia ou não? Porque no WhatsApp, quando você manda uma mensagem, no Facebook, nas redes sociais, se o cara não leu ainda dá para você apagar, né? Agora, depois que ele leu, ele já está sabendo. Agora, no e-mail, apertou o siga, né? Tchau, Vasco. Não dá mais. Apertou enviar, esse você não tem como trazer para dentro da boca de novo ou para dentro do teclado. E flecha lançada não volta, ela vai para frente. Você não consegue trazê-la de volta. E nem as palavras. Então tem que tomar muito cuidado com as palavras, todos nós principalmente que somos de comunicação. E eu queria dizer aqui que aquilo que eu vou dizer é uma opinião, não é uma crítica. Até porque nesse momento eu estou dando uma trégua estratégica para as duas equipes de Campinas. Porque, quem sabe, também a gente mudando um pouquinho a estratégia. O Marquinhos, o Eberlin não mudou a dele lá, o Guarani não mudou o diretor de futebol, executivo de futebol, não mexeu no time, enfim. Então a gente também às vezes dá uma mudada estratégica pensando em algo bom, pensando em coisa construtiva. Então não é crítica aquilo que eu vou dizer, mas é uma opinião. Eu acho que 3 jogos é um tiro muito curto. Falando em flecha, que é um tiro de flecha, é um tiro muito curto. Muito curto. Então as palavras nesse momento, você vê com essa chuvarada, onde que a Ponte vai treinar, cara? Tá chovendo no mundo, tá tudo submerso. Vai pro ginásio das paineiras, fazer lá um pijama treine. Até isso atrapalha. Porque é posicionamento, ver comportamento do jogador. Com essa chuvarada, o gramado encharcado, corre o risco de machucar um jogador, seja no Moisés Lucarelli, seja lá no Jardim Olina. Quer dizer, parece que tudo conspira contra. Mas as palavras bem colocadas, elas não voltam mais. Mas às vezes, elas têm um efeito milagroso. E eu espero que São João Brigatti consiga esse milagre.